Agora eu estou impressionado. Primeiro, a incentivar a Academia Marial, eu já tive o privilégio de participar, apresentar, foi muito maravilhoso, é maravilhoso, está acontecendo. Agora eu fiquei impressionado, Jéssica, com o Padre Henrique, o exímio conhecedor de pedras, como é que é? Sodalita. Sodalita, assim, ele fala assim, não, isso é sodalita, gente. Tá vendo só? É padre, sabe tudo aqui, viu? Agora, inclusive, hoje eu falei que o senhor viria para me ajudar a resolver esse problema aqui. Porque, como nós falamos, né, vem o tempo assim mais friozinho e tal, a gente fecha a casa. E aí não tem aquela ventilação necessária. Isso é um perigo. A questão da própria limpeza, eu acredito que tenha... Poeiras, que limpar ácaros, sobe, né, e entra nas vias respiratórias, entra nos olhos, a gente coça. E aí, nesse tempo ainda também de pandemia, tudo se junta e às vezes com essa baixa temperatura, muitos problemas começam a aparecer nessa época do ano. Por isso que nós posso chamar uma convidada? Por favor, vai me você, ajudar, vai Jéssica, nos ajudar. Para ajudar quem está em casa, é a nossa querida doutora Iana Rodrigues, nossa médica alergista que aceitou o nosso convite e está em casa, né? Mas assim, mesmo assim em casa, demos trabalho para ela, enfim, com muito carinho, para participar aqui ao vivo conosco, né? Doutora Iana, bom dia, bem-vinda! Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda aqui. A senhora está falando da onde, doutora? Estou falando do Rio, do meu consultório aqui na Barra. Do Rio de Janeiro, né? Que maravilha. O Rio continua lindo, né? Que maravilha, viu? Sempre. Ô, doutora, seja bem-vinda. Então, nós estamos aí num tempo propício, as temperaturas estão baixando. E quais são os principais inimigos desse tempo de inverno, doutora? O ácaro. O ácaro é o grande inimigo das doenças respiratórias. Por quê, doutora? Por quê? Nesse período, né, quando começa a ficar frio, a gente fecha a casa. Vocês estavam até falando sobre isso. Casa fria, casa úmida, a consequência é o ambiente perfeito para o crescimento dos ácaros. E quando os ácaros proliferam, aí vem as ites que vocês estavam falando. Vem a rinite, vem a conjuntivite alérgica, vem a asma e o caos acontece no nosso meio. E junto com isso, vem os quadros virais, né? Porque nessa época é a época que os vírus começam a circular e os vírus que estão circulando no nosso ambiente, influenza causando gripe e coronavírus causando Covid. E a confusão começa a acontecer na nossa cabeça. Afinal, eu tenho rinite ou eu tenho gripe? Ou Covid, né? Ou Covid, né? Ou Covid, é isso. Meu Deus. E tudo se mistura, né? Porque assim, quando a gente tem rinite, o nariz entope, escorre, coça, espirra. O meu nariz está péssimo, mas o corpo está ótimo. Muda a temperatura, eu mudo junto. Estou num ambiente com poeira, eu mudo junto. Quando a gente fala desses quadros virais, além desses sintomas nasais, a gente também tem sintomas sistêmicos. A gente tem febre, mal-estar, dor no corpo. As doenças virais, elas são autolimitadas, então ela começa e termina. Quando muda a temperatura, eu gripo? Não. Quando muda a temperatura, eu tenho rinite. Quando está mais frio, eu tenho rinite. No quadro viral, depende de transmissão, depende de eu ter contato com alguém doente. E eu fico doente, e em 7, 14 dias eu resolvo esse problema. E acabou. Ninguém fica doente toda semana, ninguém fica doente todo mês. É verdade. Agora, como resolver isso? Afinal, nós não enxergamos com os nossos olhos os ácaros. É isso. Na verdade, assim, o quanto a gente puder melhorar o nosso ambiente, menos ácaro a gente vai acumular. Então, a gente precisa de uma casa arejada, a gente precisa abrir janela, abrir cortina, deixar o sol entrar. É muito importante a questão da limpeza. A gente não deve usar, por exemplo, vassoura de piaçava, espanador de pó, porque levanta a poeira. O ideal é que a gente use aspirador de pó, mas o aspirador de pó que tem filtro EPA. Esse filtro EPA é só uma especificação do aspirador, ele não precisa ser caro para ter esse filtro, mas é o filtro que filtra o ácaro, que é o bichinho da alergia.
É importante também a gente cuidar dos nossos colchões e travesseiros. Eu não sei se vocês sabem, mas com 10 anos de uso de um colchão, a gente tem 1 trilhão de ácaros no colchão. Com 2 anos de uso de um travesseiro, 1/3 do peso é do ácaro. Uau. Então, a forração é bem interessante. Assim, você coloca o colchão e fecha com zíper. E aí você faz uma forraçãozinha do colchão. E faz o mesmo com o travesseiro. Claro que por cima você coloca o seu lençol, sua fronha. Mas essa forração impermeável, e o nome não é antialérgico, é impermeável, evita que o ácaro que está dentro do colchão e do travesseiro passe para o nosso nariz, para o nosso olho, e que a gente tenha os sintomas alérgicos. Ô, doutora Iana, mas assim tá frio, a casa tá fechadinha, o quarto tá fechadinho, tá ventando lá fora, tá chovendo lá fora, enfim. Então eu vou ligar o ar-condicionado naquela modalidade mais quentinha. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Vamos fazer uma pergunta diferente. Ar-condicionado ou ventilador? O ventilador, para ser usado, você precisa limpar a pá do ventilador e o ambiente tem que estar limpo. Se você vai usar o ar-condicionado, o filtro do ar tem que estar limpo e a gente tem que ter bom senso na temperatura. Muitas vezes a gente acha que está no Polo Norte, coloca 18 graus e aí não tem nariz que resolva, né? E aí a tosse vem. De acordo com essas especificações, você vai ver o que fica melhor para você. Se é usar ventilador ou se é usar o ar-condicionado. Bem interessante. Agora, e quando eu me fecho todo, porque já aconteceu, viu? Acho que há 3 semanas tivemos aqui um frio intenso no Vale do Paraíba. E aí, bom, eu acabei colocando 30 graus para dormir, né? Liguei o ar-condicionado, só que fechei tudo ali e pronto. No outro dia acordei tudo congestionado e coçando e coçam os olhos. O que fazer a partir daí, então? Bom, vocês estão em São Paulo, né? São Paulo é um local mais seco, diferente do Rio, né? Em alguns casos, em São Paulo, a gente precisa do umidificador de ar. Isso ajuda muito para vocês. Aqui no Rio, o aparelho que a gente usa é o desumidificador. É o aparelho que tira a umidade do ambiente. Mas acho que o mais importante é a prevenção. Quando a gente faz um tratamento adequado da rinite, da conjuntivite, da asma, a gente geralmente tem um controle dos sintomas. Apesar dos ambientes que não estejam ótimos, com um tratamento regular, a gente consegue qualidade de vida, que na verdade é isso que a gente busca, né? Por mais que eu tenha diabetes, por mais que eu tenha hipertensão, são doenças crônicas, mas eu tratando adequadamente, eu vou ter qualidade de vida. Isso vale também para a doença alérgica, que também é uma doença crônica. Quando a gente trata adequadamente, a gente tem uma qualidade de vida e aí a gente não precisa passar frio, né? A gente consegue colocar o ar-condicionado um pouquinho mais quente e não atrapalha tanto, né? Doutora, a gente está assim nesse período de um pouco de flexibilização do uso de máscara, até mesmo por questão da pandemia. Mas nessa época, pelo surto de rinite, sinusite, pneumonia, bronquite, etc., é importante a pessoa se proteger também com a máscara, mantém o ar mais aquecido, mantém mais assim, mais protegido a região respiratória? Você sabe que essa máscara realmente ela trouxe um grande benefício, né? Apesar da gente não gostar do uso, além de evitar o contato com outros vírus, não só coronavírus, né? Tanto que 2020 e 2021 foram anos bem menos tensos em relação a outros vírus, porque a gente estava de máscara, né? Esse ano, não. Tiramos as máscaras pela flexibilização e aí os vírus começaram a mandar brasa e aquele arzinho frio que entrava pelo nariz e que era o irritante da via respiratória e, portanto, provocava asma, provocava rinite, a gente conseguia proteger com a máscara, né? Agora, sem a máscara, a gente perde essa proteção a mais. Mas a máscara ajuda muito para o quadro alérgico, sem sombra de dúvidas. E aí também na questão da alergia, é importante manter bem a imunidade,
porque a imunidade baixa, ou seja, como que é a lógica? A imunidade acaba baixando porque você primeiro tem ali uma alergia, porque primeiro deixou entrar algum vírus? Ou às vezes a imunidade já está baixa e por isso que é uma porta de entrada para tudo isso? Então vamos assim, alergia é o excesso da imunidade, é o exagero. A gente fabrica muito anticorpo, especialmente contra a poeira, os ácaros, o mofo. É um anticorpo que a gente chama de IgE. Esse exagero da imunidade causa um processo inflamatório, uma inflamação alérgica. Então, assim, é muito comum os pacientes chegarem no consultório, doutora, minha imunidade está baixa, eu estou sempre resfriado. Na verdade, há uma confusão. Ele não está sempre resfriado, é aquilo que a gente conversou no início, ele está na dúvida se ele está com rinite ou com quadro viral, né? Mas ele está, sim, com rinite, por isso ele está sempre com sintomas nasais, e ele não está com uma baixa de imunidade, ele está com exagero da imunidade. Então, quando a gente vai fazer um tratamento de alergia, o nosso objetivo é controlar a balança da imunidade, porque no paciente alérgico, ele exageradamente ele está produzindo muito anticorpo. Olha só, bem interessante. Existem exames específicos para isso? Por exemplo, tem aquele teste da agulhinha que, né, eu inclusive já fiz uma vez no braço. É isso. Esse teste, quer dizer, quem reage é porque tem muito anticorpo. A gente coloca no braço, por exemplo, vários tipos de ácaro, a gente coloca mofo, barata, epitélio de cão, de gato. E o que a gente tem muito anticorpo, a gente reage, é o que fica empoladinho na pele. A gente coloca as gotinhas, aí aguarda 15 minutos. O que empolou, o que ficou inchadinho, mostra que eu tenho muito anticorpo e, portanto, eu tenho uma inflamação alérgica às custas dessas substâncias. E tomar muita água, né? Se hidratar bastante, né, doutora? Água é vida, né, gente? Vacina e água são vidas. A gente precisa, com certeza. Sem sombras de dúvida. Muito bom. Verdade, eu aprendi bastante, você, Eu aprendi demais. Nossa, eu estou muito feliz aqui com a participação, viu? Nós estamos. Seja sempre bem-vinda à família dos devotos. Os contatos estão na tela, não é? E, assim, obrigada por tantos esclarecimentos. Vamos cuidar bem da nossa saúde, não é? Doutora Iana, um beijo no coração, muitíssimo obrigado, viu, querida? Atenção, povo do Rio, pode se consultar com a doutora Iana, viu?